Você com certeza já ouviu falar dela, da logline. Mas você sabe o que é uma logline e para que serve uma logline? Oi, eu sou Carol Santoyan e se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai sair daqui sabendo tudinho de como criar uma logline incrível para o seu projeto. Bom, gente, vocês já devem ter percebido que aqui no canal eu venho falando bastante sobre as etapas de desenvolvimento, né? A gente já falou de sinopse, a gente já falou de argumento. E eu fiquei pensando, eu acho que tá faltando aí a logline. E assim, apesar de muitas vezes a gente achar que a logline não é necessária, hoje eu vou te provar que ela não só é necessária, como ela pode te ajudar muito a não perder o foco na hora que você estiver aí escrevendo. E aqui então eu vou te contar o que é uma logline, quais são as características de uma logline e dicas para você escrever uma logline boa para o seu projeto, tá bom? Mas antes da gente entrar no assunto propriamente dito, eu preciso falar aqui, gente, que eu sei que tem gente que assiste meus vídeos e não está inscrito. Ou seja, sol vem a nós, mas o vosso reino, nada, como diria minha avó. Então, se você gosta desse conteúdo, não esqueça de se inscrever nesse canal, dar uma curtida aqui nesse vídeo, porque tô de olho. Então, gente, o que é uma logline? A logline, ela é até uma etapa que muitos consideram antes da sinopse, antes do argumento, se a gente for assim numa linha, digamos, mais clássica, né, do desenvolvimento. Geralmente a gente fala ali de uma logline, depois a gente vai falar ali de uma sinopse e depois a gente vai falar de um argumento, porque tem essa ordem, né? Justamente por conta do tamanho. A logline, ela teoricamente seria um primeiro passo desse processo, que eu acho até muito mais difícil. Eu acho que é muito mais fácil você criar a logline um pouco depois, mais avançado do que neste momento, mas a logline é interpretada por muitos como um pontapé, assim mesmo no seu projeto, porque ela é a sua história, ela é o enredo, é o que você quer contar, que você está contando em uma frase ou 3 linhas no máximo. E por que ela é tão importante? Por 2 motivos, tá, gente? A logline é diferente do que a gente já falou aqui de premissa. Eu vou até deixar aqui o vídeo que eu fiz sobre premissa, que eu explico direitinho. A premissa, ela é um exercício, né, que a gente tem para ter ideias. Ela não necessariamente ali na premissa você tem um protagonista e etc. A premissa, ela é mais assim, ela não tem esse compromisso de fato em contar alguma coisa, em ter um conflito, em apresentar um personagem, ela é uma ideia. Aqui na logline, e ela é tão importante, a gente já vai entender por isso, a gente apresenta o personagem, o objetivo do personagem e o que está contra nesse objetivo, o antagonismo, ou seja, a gente apresenta o conflito. Então a logline, ela traz a essência da sua história, ela traz a essência do seu projeto. E aí isso faz com que a gente entenda qual é a importância da sua logline. Vamos pensar aqui, né? Como todas as etapas de desenvolvimento, quando eu falei aqui, a sinopse, o argumento, o que acontece com a logline? A logline, ela vai te possibilitar ter um conhecimento melhor do que você está escrevendo. Muitas vezes a gente pensa assim, eu vou fazer essas partes, mas não entende exatamente a função, né? Por que você deve fazer isso, né? E por que é tão difícil? Quanto mais resumida é a sua história, mais difícil e melhor para você, roteirista, não fugir do foco da história, né? Não fugir do que você está querendo exatamente contar. E isso é muito importante, gente. Às vezes a gente começa a escrever algum roteiro sem essa preparação, e isso é muito comum, é batata. A gente começa a escrever e isso acontecia bastante comigo no começo, quando eu pulava etapas. É muito fácil a gente se perder, a gente começa contando uma coisa e a gente chega lá e não é mais aquilo, sabe? Não tem essa visão. O que real, qual é o coração aqui? O que de fato eu estou contando, sabe? Então, ter a logline quando você está desenvolvendo é maravilhoso. Inclusive, gente, é um teste aí pra você, pra se você tá sabendo, pra ver se você tá no caminho certo. Um teste é você tentar explicar a sua história em uma frase, né? Ou no máximo, enfim, 3 linhas. Poxa, eu tô escrevendo aqui, as coisas estão um pouco confusas, então dá uns passos para trás. Vamos tentar escrever aqui minha história em uma frase. A logline é boa para isso, é muito boa pra gente não se perder no nosso desenvolvimento.
desenvolvimento, tá bom? E além disso, ela tem um outro ponto, como todas as outras etapas também do desenvolvimento. Como nós já falamos, é muito difícil uma pessoa encontrar você e você falar, olha, eu tenho um roteiro, e a pessoa fala assim, tá bom, me dê o seu roteiro pra ler. Não, gente, isso não acontece. É muito raro disso acontecer, porque a pessoa não vai perder tempo da vida dela lendo, sei lá, 90 páginas de roteiro se for um longa, assim do nada, sem nem saber o que você está contando, né? Do que se trata. Então, quando você vai abordar alguém e essa pessoa fala assim, sobre o que é a sua história? Esse é esse momento de você usar a sua logline para já ganhar aquela pessoa, né? Então, a logline, ela tem um poder de venda, né? Ou pelo menos de atrair a pessoa para ela querer saber mais. Quem sabe ler uma sinopse, né? E aí da sinopse, quem sabe ela topar ler o seu roteiro e tudo mais. Então, é interessante a gente pensar na logline como esse primeiro contato que alguém pode ter com a sua história. Eu vou até contar uma coisa muito, assim, eu nem estava programado para contar isso aqui, eu vou contar uma história pessoal que aconteceu comigo. Uma vez, alguns anos atrás, eu fui num evento aqui no Rio de Janeiro que o Rafael Monte estava falando na livraria. Ele não era ainda tão conhecido quanto é hoje, né? E aí eu lembro que ele falou assim, alguém tá desenvolvendo alguma história, não sei o quê. E aí eu lembro que eu levantei a mão. E eu falei a minha logline. Gente, assim, as pessoas depois vieram falar comigo. Tipo, poxa, eu gostei muito, eu quero saber quando você terminar de escrever e tudo mais. E eu fiquei realmente assustada. Naquele dia eu falei, meu Deus, a logline tem poder. Então, se você consegue dizer para alguém, né, e para você mesmo, tanto para desenvolvimento quanto para venda, sobre o que é a sua história, você já está ali com um passo dado bem importante, porque quando a pessoa não sabe o que ela está contando, gente, é muito comum, a pessoa fica dando voltas, assim, ela não consegue ter esse tino, assim, sabe? Ela não consegue ser certeira. Então, se você consegue falar para outra pessoa e para você sobre o que é a sua história em poucas palavras, você com certeza está em um caminho interessante. E aí, gente, quando a gente vai para a venda, tipo, poxa, será que a minha... Beleza, eu tenho uma logline, mas será que ela é interessante? Será que ela é atraente? E aí, gente, eu venho aqui falar sobre este livro. Gente, eu acho que já é o 4º vídeo seguido que eu cito esse livro. Ele é até meio polêmico, né? O Blake Snyder tem uma questão, uma visão, né? Eu vou aqui realmente mostrar pra vocês o que a indústria gosta, sabe? Aqui é comercial e blá blá blá. Então, assim, claro que você deve ler isso. Tem coisas aqui muito interessantes, mas sempre, né, ponderando. E não por acaso, como nós estamos falando sobre um manual que é totalmente comercial, ele começa logo pela logline, né? E aqui ele dá dicas, na minha visão, muito valiosas pra gente testar se a nossa logline está funcionando, pra gente ver ali se a gente tá com uma logline interessante e, portanto, uma história interessante, né? Então aqui eu vou dar 3 dicas, que não são minhas, são do Blake Snyder, que eu retirei desse livro pra vocês levarem pra logline de vocês, tá bom? A primeira é a ironia. O Blake Snyder, ele vai usar ironia de uma forma mais genérica, tá, gente? Eu até tenho um vídeo um pouco mais completo sobre ironia aqui, eu vou deixar aqui nos cards. Mas o Snyder, ele fala sobre ironia como algo inesperado. Então, se você tá lendo uma logline e ela tem alguma coisa ali, ele chama, né, de um elemento irônico, se ele tem alguma coisa inesperada, isso torna a sua logline mais interessante. E aí ele cita, por exemplo, a logline de uma linda mulher. Um homem de negócios contrata uma prostituta para lhe acompanhar em eventos sociais, mas se apaixona por ela. Vê, aí tem um elemento inesperado, uma ironia, e você fica, poxa, né? Era uma coisa que ele iria fazer ali, mas ele se apaixona por ela. Então é algo que a gente não espera e que a gente quer assistir. E aí eu peguei aqui um quote dessa parte que o Snyder fala, porque eu achei muito interessante, né? Por que a ironia, a gente identificar essa ironia, que eu não gosto tanto da palavra ironia, eu gosto mais do inesperado. Por que identificar esse inesperado é interessante e por que a logline é tão importante para vender a nossa história? Ele vai dizer o seguinte: a logline é como a capa de um livro. Uma boa capa te faz querer abri-lo para descobrir o que existe no seu interior. Ao identificar os elementos irônicos de uma história e colocá-los em uma logline, você pode acabar descobrindo que não tem isso. Bem, se você não tiver, pode não apenas haver algo de errado com a sua logline, mas também algo faltando em sua história. E talvez
seja a hora de voltar e repensar. Insistir na ironia em sua logline é um bom caminho para descobrir o que está faltando. Talvez você ainda não tenha um bom filme. Percebam que isso é muito interessante, porque se falta esse elemento, inesperado, talvez a sua história não esteja tão interessante, né? Talvez você tenha uma história e etc, mas talvez, assim, de cara, uma coisa mais, atraente, você não tenha. Então é interessante a gente pensar nesse elemento inesperado. E aí, um segundo ponto que eu anotei aqui que ele fala é uma imagem mental convincente. O que ele quer dizer com isso? Ela precisa gerar na nossa mente uma sensação e imagens que a gente entenda que aquilo tem mais, que aquilo rende realmente uma história. Então, quando a gente lê uma logline, a gente já consegue fazer um mapa mental, assim, do que pode acontecer e querer ver isso de fato, né? Então, além da gente se interessar por esse conflito, a gente vai ficar querendo ver, a gente vai querer entender, entrar nesse mundo, porque ele já foi meio que projetado aqui na nossa mente, sabe? E aqui eu vou ler a logline do Poderoso Chefão, que também está no IMDb, e é interessante a gente olhar para isso e pensar como que isso realmente nos traz uma imagem mental. Olha só, o patriarca idoso de uma dinastia do crime organizado transfere o controle de seu império clandestino para seu filho relutante. Percebe que a gente já montou um monte de imagens na nossa mente sobre esse universo? Isso não faz a gente querer assistir? Nossa, a gente tem um filho que não quer e ele tem que seguir, ele vai entrar pra máfia. Nossa, gente, na minha cabeça, pelo menos, uma boa imagem mental convincente foi formada. O terceiro e o último que eu destaco aqui, eu acho que ele é o mais difícil para nós roteiristas, mas aí a gente precisa ter dar aquela estudada, começar a entender um pouco sobre produção mesmo, é esse terceiro elemento, que diz que a nossa logline precisa pelo menos indicar o público e o custo disso. Não indicar no sentido de colocar lá, não é isso. A gente tem que entender com a logline mais ou menos o público e o custo daquilo. Se é uma coisa de um orçamento mais caro, se dá para fazer com um orçamento mais barato. E aí eu vou tentar explicar um pouco isso, Por exemplo, voltando à logline do Poderoso Chefão, o patriarca idoso de uma dinastia do crime organizado transfere o controle de seu império clandestino para seu filho relutante. Bom, aqui eu já entendi, por exemplo, que o público desse filme com certeza não é infantil, é um público adulto. E aqui eu também entendi que talvez possa ser uma produção um pouquinho mais cara, porque a gente está falando de crime organizado, A gente está falando de uma máfia, filmes com mais violência, com armas e tudo mais, são caros, gente? É uma coisa mais cara. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Lembrando, se vocês quiserem conferir mais sobre loglines, acessem o site do IMDb. Todos os filmes lá possuem a logline, vocês conseguem conferir isso. Então eu vejo vocês em um próximo vídeo na quinta-feira. Muito obrigada por estarem até aqui comigo. Beijo, tchau!